Oi, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre colostomia. Foi um tema que a gente abordou semana passada e que a gente recebeu várias perguntas sobre. Então hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre essas perguntas. Eu sou a doutora Esther Andrade da Clínica Andrade em Uberaba e a gente vai tirar dúvidas sobre colostomia. Então, uma das perguntas mais frequentes que eu escutei foi: doutora, consegue caracterizar para mim certinho o que é uma colostomia, né? Um estoma, para a gente poder entender? Apesar do no vídeo passado a gente ter falado, eu vou falar novamente aqui. Então, a colostomia é a exteriorização de uma parte do intestino, seja ele grosso ou do intestino fino. Tá? Se eu exteriorizar o intestino grosso, eu vou chamar de colostomia. Se eu exteriorizar a parte do intestino fino, que é o delgado, aí eu vou considerar ela como uma ileostomia, tá? Qualquer uma das duas, a gente vai fazer essa exteriorização pela pele do paciente, pela região abdominal, né? Para que o paciente possa evacuar por aquela região. Outra pergunta que eu ouvi foi: por que a gente denomina bolsa de colostomia, né? A bolsa de colostomia é um saquinho que a gente coloca acoplado ao estômago, né? Para que as fezes caiam dentro dessa bolsa e não fique sujando o paciente na roupa íntima, né? Ou também na roupa do dia a dia. Lembrando que quando a estomia é uma ileostomia, ela é meio ácida, ela queima a pele do paciente. Então, é muito importante que realmente esse tipo de fezes mais líquida, mais ácida, ela caia exatamente dentro da bolsa para que não machuque o paciente. Outra pergunta muito comum que me fizeram foi: por que um paciente vai precisar ou não de uma estomia, né? Ou de uma colostomia ou de uma ileostomia? Os pacientes que vão necessitar são aqueles que a gente vai fazer uma derivação do trânsito, tá? Ou por uma obstrução intestinal, ou por uma retirada de uma parte do intestino e ter feito a emenda desse intestino. E devido a essa emenda do intestino, a gente querer proteger essa anastomose, né? Para que as fezes não fiquem passando lá e traumatizando a região. Quando a gente acha que tá muito tensa, né, a anastomose, correndo o risco dessa abertura e cair fezes dentro da cavidade abdominal, né? Para que possa cicatrizar bem, né? Em pacientes que possuem fístulas na região anal, como pacientes com doença inflamatória intestinal ou Crohn, que as fístulas e as próprias fissuras da região acabam ocasionando uma sepse perineal e a gente acaba derivando para que o paciente possa cicatrizar e possa melhorar aquele quadro. Ou em pacientes que, por algum motivo, precisaram fazer uma amputação do reto, né? E aí, devido a isso, a gente vai fazer uma ostomia definitiva. Gancho de estomia definitiva ou não, uma das perguntas que a gente teve também foi essa, né? Quando que eu vou saber se uma estomia vai ser definitiva ou se uma estomia vai ser temporária? Primeira coisa, a gente vai precisar entender por que esse paciente está fazendo essa estomia, né? Por que ele teve a formação da colostomia ou da ileostomia, para que eu possa orientar ele se essa derivação vai ser para sempre ou não, tá? Pacientes que derivaram só para fazer proteção ou que fizeram a colostomia pela impossibilidade da reconstrução naquele momento, às vezes por uma cirurgia de urgência, que já tinha caído fezes na cavidade abdominal ou que tiveram um abscesso dentro da cavidade abdominal e tem mais chance, né, da ligadura da anastomose não dar certo, esses pacientes vão fazer uma estomia temporária, né, até que ele tenha condições para que a gente possa fazer o fechamento definitivo. Agora, pacientes com quadros de tumores de reto baixo ou de canal anal, que precisaram ser submetidos à amputação de reto, quer dizer, não vão ter mais a musculatura do ânus ali para poder sustentar, ter continência, né? Esses pacientes, eles sim vão ter que fazer uma colostomia definitiva, tá? Pacientes com quadros de doença inflamatória, igual eu falei na pergunta anterior, que tem fístulas importantes, fissuras importantes, com muita dor e muito desconforto, esse paciente, ele também vai ter a formação de um estoma, ou de uma ileostomia ou de uma colostomia. O que vai nortear pra gente o fechamento dessa estomia é o quadro do próprio paciente. Se ele tiver uma estomia que tá boa, tá perve, ele tá com melhora do quadro do períneo dele, né, sem mais fissuras, as fístulas cicatrizaram, respondeu bem ao tratamento instituído, esse paciente tem indicação da gente poder fazer o fechamento. Aqueles pacientes que não,
que não melhoraram, mantém fístulas, drenagens de grande quantidade de secreção purulenta na região, fissuras importantes e muita dor e oscilando, né, em quadros infecciosos na região, esse paciente provavelmente a gente não vai fechar. Existe também aqueles pacientes que têm a ileostomia ou a colostomia, que têm condições de fazer o fechamento, mas eles não querem. Eles se adaptaram, eles têm medo de voltar a ter o quadro, né, anterior, de dificuldade evacuatória, ou de dor, ou de saída de secreção. Então, esses pacientes, eles decidem que não querem fechar o estômago e a decisão acaba sendo do próprio paciente e não da gente, do médico. Outra pergunta frequente que as pessoas fizeram foi sobre o fechamento da colostomia, né? Se ele é um novo procedimento cirúrgico, se precisa fazer um preparo intestinal, se tem que internar. Então vamos lá. O fechamento da colostomia ou da ileostomia é um procedimento cirúrgico, sim. O paciente precisa internar, precisa fazer o preparo intestinal. Hoje existe na literatura alguns colegas que optaram por não fazer o preparo intestinal e estão tendo bons resultados. Eu, em particular, gosto muito de fazer o preparo porque eu gosto de operar em campo limpo, né? Assim, sem correr risco de vazar fezes, de cair, às vezes, na cavidade abdominal ou até mesmo na pele ali do paciente, que eu acho que isso é desconfortável e tem mais risco de infecção. Mas não é errado se o colega não fizer o preparo intestinal, tá? Mas eu gosto. E quando o paciente vai ser submetido, né, ao fechamento da ileostomia, da colostomia, ele tem que ser submetido a uma anestesia e vai depender da localização da ileostomia ou da colostomia, né, que o paciente tem e o tipo que ela tem. Se ela é única boca ou se ela é dupla boca, né? Se o paciente tiver uma colostomia em dupla boca, que é quando tem as duas boquinhas assim juntas, igual da figura que eu tô mostrando aqui, o fechamento é só a gente levantar a alça, as duas boquinhas, né, pela própria incisão que a colostomia está fixada, e a gente faz a ressecção e reanastomosa e joga pra dentro e fecha a cavidade, né? A incisão é na própria ferida cirúrgica ali que tá a colostomia e não há necessidade de abrir a cavidade abdominal. Agora, quando o estômago, ele é em única boca, e a outra boca que vai fazer a ligadura, né, pra gente anastomosar, ela tá dentro da cavidade abdominal, há necessidade de abrir a cavidade. E aí você achar esse couto para fazer a anastomose. E aí a anestesia pode ser que seja diferente, pode ser que seja uma anestesia geral e não uma RAC, também dependendo de quanto tempo, né, e como que vai ser o tipo da anastomose.